E aí, pessoal, fizeram um homework? Como é que foi? Difícil? Easy ou hard? Estão me ouvindo? Easy. Good. É pra ser easy mesmo. Depois a gente vai acelerar um pouco. Entendi. Nossa, gente, tá super devagar aqui meu compartilhamento de tela. Não tá carregando nada. Tô tentando aqui. Easy. Tá aparecendo alguma coisa pra vocês? Tela compartilhada? Pra mim tá a mesma coisa, gente. Ah, não. Eu vou conceder o microfone de todo mundo, tá? Utilizar o áudio. Vou começar a fazer isso agora enquanto eu vejo se carrega, né? Essa tela. Que coisa, hein, gente? Só porque eu achei que eu tinha aprendido a mexer com isso. É, gente, tá difícil. Ai, gente, tá difícil, hein? Meu microfone também tá funcionando? Nós temos o tempo de propagação do incêndio. Pessoal, Não, né? Estão me ouvindo?
Gente, se não carregar, a gente vai trocar, tá bom? Dá pra me ouvir? Trocando de fé aqui pro. Good evening.
Quem apanha aqui sou eu. Professora, não deu pra te ouvir. Você não tá dando de ouvir nada? Achei que era só eu que não estava ouvindo. Também sem áudio. Agora sim, né? Yes? Ei, Ok. Ah, bem que eu vi que tem uma coisa errada. Então vamos lá, gente. Vamos responder a primeira pergunta do homework. Quem pode ler pra gente? Professora, rapidinho. Só pra, não sei se alguém falou, pra senhora não esquecer de gravar. Sim, tá gravando. Ninguém pode ler? Quais palavras você já conhecia? Então, pessoal, eu quero saber quais palavras vocês já conheciam bem rapidinho, tá? Sister, house, left, home, Ótimo. night, traffic, já esqueci de falar. Yes. No, very, big, car, parent, não sei pronunciar, mas assim. Mother, morning, Mais alguma? hard one to sleep for one não. Qual que é essa, Amanda? Can you repeat, please? Mais alguém quer falar? Não? Quem lê a segunda pergunta, por gentileza? Com quem o William estava durante o ocorrido? Com quem, gente? com a sister. Com a sister, com a irmã dele. Isso foi facinho de perceber, né? O que vocês acharam do áudio, do texto? Foi difícil? Não? Mais ou menos. Não conseguiu abrir o arquivo? Pra mim tava dando erro. Que estranho, gente. Eu ia falar isso, não consegui abrir o arquivo também, nem no computador, nem no celular. Nossa, a Twitch não, o Discord, gente, tem uns negócios que eu não entendo.
Teve um dia que eu fiquei tentando mandar coisa pra vocês, não ia. Eu tive que Ele esperar não o deixa outro no dia. celular mandar uma foto, fala que dá 8 mega, uma foto. Meu Deus. É bizarro, né? Então vamos pra próxima pergunta, gente. Quem lê? Da casa de Da casa de quem? personagem. Olha, várias pessoas lendo ao mesmo tempo, tá bom? Da casa de quem que eles voltavam, gente? Responde aí, Andressa. Vai, Andressa, sobrou pra você. Ai, Jesus. Aunt House. Aunt's House. Casa da tia. Isso mesmo. Ótimo. Tem mais uma pergunta, gente? Yes. Lê pra mim? Quem disse para que eles deixassem a estrada assim que estivesse limpa? Quem? Mother. A mother. A Mother. mãe. Mami. Yes. Tranquilo, né? Sim. A partir de semana que vem eu vou tentar intensificar os nossos para-casas, tá bom? Eu vou tentar fazer umas coisas mais difíceis, tá bom? Thank you. Ó, vamos lá, pessoal. Vamos começar o assunto da aula de hoje, que são os personal pronouns, ok? Conseguem ver o slide? Yes? Yes. Ok, guys. Então vamos lá. Personal pronouns. Vamos lá. Os topics que a gente vai ver hoje são... A gente já começou pela correção do homework. Olha, eu tinha colocado personal pronouns and verb to be, mas o verb to be vai ser next class, tá bom? Porque não vai dar tempo. Eu preferi estender essa explicação do personal pronoun pra gente poder entrar no verb to be com mais segurança, tá? Depois a gente vai fazer aquele momento que a gente fala um pouquinho, né? Speak up. E o nosso próximo homework, como a gente tem feito nessas últimas 3 semanas, né? A gente já tá na terceira aula ao vivo. Então vamos lá. Let's go. O que a gente sabe sobre os personal pronouns, pessoal? O que vocês já ouviram falar? Podem pensar como eles funcionam no português também para poder ajudar a gente a entender o que são os personal pronouns. E aí? Lembrando, eu tô só vendo a tela, tá, gente? Vocês têm que falar. Ninguém? Ninguém sabe nada? Não? Pronome pessoal? Repete pra mim, por gentileza. Pronome pessoal. Isso. E quais são os pronomes pessoais que a gente tem em português? Eu, tu, ele, nós, vós. Muito bem. Perfeito, né? No inglês, a gente também tem alguns pronomes parecidos com os do português, tá bom? Ó, vamos lá. Por que a gente usa pronomes? A palavra pronome significa uma substituição de um nome. Por exemplo, você está escrevendo um texto e de repente você já usou o nome da pessoa. Para você não usar novamente, você escolhe colocar um personal pronoun, tá bom? Pode ser um ela, um ele. A gente vai ver como que fica isso no inglês, tá bom? Só que esses personal pronouns, ele pode aparecer como o subject, que é o substantivo, né? Que é o sujeito da frase, ou object, novamente, que recorrentemente ele recebe a ação, tá bom? Então a gente tem essas duas dimensões. Subject, sujeito, ele faz a ação, e o object, normalmente, ele recebe essa ação que é feita, tá bom? Até aí tem novidades? Vocês estão muito calados hoje, hein?
Assim, não é bem propriamente novidade, mas tá relembrando coisas que estavam muito assim, aprendi há tanto tempo que eu nem lembrava mais que eu sabia, eu só sei que eu sabia, mas eu não Entendi. lembrava mais assim o conceito. Tá lá no fundo da memória. Acho que tem gente tentando entrar aqui, gente. Deixa eu ver. Tem. Tava lá Eu no tô fundo da tendo memória e agora que tá, né? Voltou na tona. Entendi, tá? Eu tenho até vergonha de falar que eu sou professora e não sei isso. Mas é porque é educação infantil, hein? A, E, I, A, U. Ah, tenho que te contar uma coisa. Eu trabalho na educação infantil também, colega. Gente, eu esqueço tudo. Pois é. Dei tanto pra passar no concurso que agora eu já nem lembro, ó. É, colega. Aí depois a gente troca umas ideias então, tá? Você me ajuda, eu te ajudo. Fechou. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar com subject pronouns. Vamos falar juntos? Subject pronouns. Subject. Pronoun. Good job, guys. Então vamos lá. O primeiro é o I. I. Ai. Vai. Traduzindo, eu, Ai. Eu. tá bom? You, You. You. que nem a série. Você. He, He. He. she, She. She. it, It. Is. Neutro, ele ou ela. We. We. you again, mas aqui ele é plural, You. tá bom? You. You. And they. 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 Vamos falar juntos novamente? Porque é bom, eu vou repetir e vocês falam logo em seguida pra gente treinar também essa pronúncia, tá bom? I, I. you, You. he, He. she, She. it, It. we, We. you, You. they. They. Ok, guys. Agora a gente vai pensar nessas traduções, tá? O I é eu, you, você. Mas o que acontece? O you, tanto no singular, tanto no plural, se escreve da mesma forma, tá bom? E também se fala da mesma forma. Aí você pensa, nossa, mas como que a gente vai saber se é um ou outro? Simplesmente pelo contexto, tá bom? Ô, pessoal, tem alguém que tá com o áudio aberto? Tá dando tipo um eco, tá bom? Se puder fechar o áudio. Pronto? Isso, bem melhor, tá? Ó, agora o he, she e it são uma categoria que a gente tem à parte, que são a segunda pessoa, tá bom? O he a gente só usa para seres até então masculinos, she, femininos, tá bom? Agora o it, normalmente a gente usa para coisas, objetos inanimados, animais, tá bom? E não faz diferença ali entre feminino e masculino, tá bom? Agora já o we, nós usamos quando a gente está se colocando no meio. Por exemplo, eu estou falando de uma ação que eu estou fazendo juntamente com uma colega. We are doing a homework. Nós estamos fazendo o para casa. Nós estamos fazendo, então, uma ação conjunta. Eu também estou fazendo essa ação, tá bom? Perguntas? No. No questions? No. Ok. Professora, rapidinho, a senhora poderia dar um exemplo do it? Vamos pensar em animais. Por exemplo, você está falando do seu... Você tem o quê? Que tipo de pet você tem? Dog or cat? Cat. Dog. Dog. Ok, vou tentar pensar como dog. Por exemplo, seu dog tá comendo. Ele tá fazendo alguma coisa. Você não vai usar para ele rir, como a gente fala em português. Você vai usar eat. Eat
is eating something. Ele está comendo alguma coisa. Mas esse eat é algo animal. É o seu dog. Tá bom? Então, professora, Obrigada. Desculpa atrapalhar a minha. Então, o it só é relacionado tipo animais? Animais, objetos inanimados, tá bom? Coisas mesmo, não pessoas, Ok. tá? Para pessoas a gente usa os outros subject pronouns, tá? Certo. Já falei do we, do you and they. O they, ele tem uma coisa à parte, uma coisa nova, que a gente chama da linguagem neutra, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? Tranquilo, né? So far, so good. Yes? Good. Okay. Good. Yes. So let's talk about object pronouns, ok? Temos o me. Me. Me like the Taylor Swift song. Já ouviram? Me, da Taylor Swift. Não. Não. Ah, é uma música péssima. Desculpa se tem aí alguém que gosta dela. Eu também gosto, mas essa música é péssima, tá? Não escutem. Também fazendo papel de objeto, a gente tem o you de novo, porque ele é insistente, tá bom? Ó, traduzindo, ele pode ser te, ti, lhe, você ou contigo, tá? Lembrando que ele tá sempre recebendo a ação. Não tá participando efetivamente dela. Prof, Yes. tem a menina aqui, acho que é a Daniele, tá no Discord pedindo pra você aceitar ela no Google Meet. Ok. Pronto. Onde eu tava no you, né? Tem o him, 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 Him. 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 Yes, good job, guys. Ele é para como se fosse uma substituição do he. Ele vai falar de coisas até então masculinas. Ele, lhe, o, lo, no e dele, tá bom? Para tudo isso a gente usa o him. 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 Esse him pode ser usado em começo de frase? Olha, pode até ser usado, mas é menos usual, tá? No começo da frase, normalmente vai subject pronoun. Mais fácil começar com he mesmo, tá? Mas pode ser que você encontre, sim, frases começadas com him. Tá. Agora a gente tem o her. 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 Isso. Que é uma substituição, né, do she, quando ele aparece como objeto, tá bom? Ela, lhe, a, lá, na e dela, tá bom? A mesma coisa do him, só que no feminino. O it aparece novamente, pessoal, mas lembrando, aqui ele também aparece para falar de coisas inanimadas, de objetos e de animals, de animais, tá? Ele tanto vai servir para quando o animal for fêmea ou macho, tá bom? Não faz diferença. Ele, ela, o, a, lhe, lo, lá, no e na, tá bom? Temos também o us. 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 O us vai substituir normalmente o pronome, subject pronoun, we, tá? Fazendo papel de objeto, que significa nós, nos e conosco. Como vocês já viram, o you é mais do que insistente, porque ele quer fazer o papel de subject pronoun singular e plural e a mesma coisa de object pronoun singular e plural, tá bom? Aí fica tudo no plural. Vocês, convosco, lhes, los, nos,
os e as. Temos também o them. 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 O them. Muito bem. O them vai retomar o eles e elas, tá bom? Os, as, los, las, nos, nas e lhes. Sempre recordando. Passou do it, do objeto pronoun it, para baixo, normalmente é o plural. Do it para cima, singular. Easy? Easy. Ok. Quero ver isso aí, hein? Ok, guys. Agora, a gente tem alguns examples, tá? Novamente, esses exemplos são tirados da nossa própria apostila, tá? Vocês podem olhar que na unidade 2 a gente tem os personal pronouns, tá? Quem lê pra mim o primeiro exemplo? I love pictures. Easy. I love jobs. Onde está o nosso personal pronoun? I. I, que significa eu. Eu. O nosso verbo é o love. E o objeto do amor, né? BTS. BTS. Sim. My boys. Ok. Second. He enjoys apple pie. Yeah. He enjoys apple pie. Ai. O que seria apple pie? Torta de maçã. Isso. Eu esqueci. Enjoys é o nosso verbo. Isso. E o he é o nosso personal pronoun. O he, pessoal, ele é um subject pronoun or object? É o subject pronouns? Yes, porque ele tem uma relação direta com o nosso verbo. Enjoy. Curtir. Tá bom? Ele gosta de apple pie. É uma tradução possível. Enjoy é aproveitar? Ele aproveita, ele gosta. Ele curte uma torta de maçã, tá bom? Next. She hates waking Wake up at 7 a.m. Ó, vamos devagar nisso aqui. She hates waking up at 7 a.m. Vou começar explicando de trás pra frente, tá, pessoal? O que significa esse 7 a.m.? 7 da manhã. 7 da manhã? Da manhã. 7 da manhã. O que acontece? No English, o que a gente faz? Quando a gente escreve horários, a gente sempre coloca pós meio-dia e antes, afternoon, tá bom? Quando é AM, é antes do meio-dia, então é o período da manhã. Se fosse 7 da noite, seria PM, depois do noon, tá bom? Que é o meio-dia. Tranquilo? Aqui, a gente tem uma junção, pessoal, do waking up, que é o waking up. É o momento de acordar, tá bom? Waking up. Nossa, pior que eu entendo muito. Qual que é o nosso verbo aqui, pessoal? Principal. Hates. Que significa odiar. Odiar. E quem odeia? Ela. She. Então, o nosso personal pronoun is she. It means ela. Ela pode ser eu. Eu também. Inclusive, amanhã eu tenho que levantar antes disso. Misericórdia. 7 a.m. eu já tô dando aula. Next.
We are going to the concert. Good. We are going to the concert. Quem consegue traduzir? Nós estamos indo ao Nós concerto. vamos. Concert, people, não é, nesse caso aí, ao concerto, tá? Não é isso. Concert é um show, tá bom? Quem é que tá indo? Nós. Nós. We. Muito bem. Então, nosso subject pronoun is we. Tá? Aqui a gente já tem o verb to be, are, já adiantou Yeah. pra gente. O going to, que é algo que vai acontecer em breve, né? Ir ao concerto, tá? Imagina aí que você tá indo no concerto do BTS. Sonhar é possível. Sonhar é de grátis. Exatamente. Não para. 2025. 2025, é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu tô até hoje sonhando com o concerto daquela banda que eu não vou falar o nome, mas vocês já descobriram com certeza e não voltou. Next. Gente. Next. You can call me later. Isso. You can call me later. You can call me You can later. You can call me. You can call me later. Yes. Call me Call later. me. You can call me later. Call me later. Later. Yes. Então vamos lá. Por partes. Qual é o nosso subject? You. You. It means You. Você. você ou vocês? Pelo contexto a gente saberia, Você. tá? You can call me later. Você pode me ligar depois, tá? Qual que é o nosso verbo aqui, pessoal? Call me. Call, tá? E esse me? Object pronouns? Yes, object pronoun, tá? Porque Pronouns. ele tá recebendo a ação que é uma possível call, uma possível ligação, tá bom? Good. The last. They are very. They are very surprised. They are very surprised. Eles estão muito Muito surpresos. surpresos. Quem é o nosso personal pronoun? They. They. Ali a gente já tem o verb to be, que é o are, tá bom? E o very surprised, tá bom? Qual é o nosso verbo aqui nessa sentença? Surprise. Surprised. Yes, it means surpresos. Tranquilo até aqui, pessoal? Yes. Ó, hoje a gente já fez umas coisas diferentes. A gente pensou em subject and verb, tá bom? Aos poucos a gente vai tentar fazer isso com mais frequência, tá? Analisar as frases, analisar textos inteiros, tá bom? Pequenos textos pra gente poder também aprofundar um pouco a nossa gramática. Beleza? Agora eu separei pra vocês um vídeo. A gente vai fazer como de costume. Eu mando pra vocês o link e vocês assistem, tá bom? Uns 6 minutinhos deve dar pra assistir. Vou mandar. Hi everyone! Meu nome é professora Simone, eu sou professora de inglês, mas os meus alunos me chamam de Tia Si. Eu estou aqui para te ajudar nas suas dúvidas de escola com a língua inglesa.
E hoje eu quero trabalhar com você e te ajudar com subject pronouns ou personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Hi everybody! Mais uma vez aqui junto com você para te dar um pouquinho mais do nosso conhecimento. Hoje nós vamos estudar os subject pronouns ou personal pronouns, que são os sujeitos das frases, são as pessoas com as quais a gente forma a frase e de quem a gente fala. Vamos ver como eles se organizam? Muito bem. Os personal pronouns são os pronomes que representam o sujeito da frase. She is a teacher. Ela é uma professora. It is a flower. É uma flor. Quando nós falamos de objetos, coisas ou animais em inglês, a gente não usa he or she, a gente não usa ele ou ela. Você vai ver agora o que a gente usa. Muito bem. Paul is a chef. Paul é um menino. Para substituir o nome do Paul, eu troco pelo pronome pessoal he. He works in a restaurant. Se a gente não fizer essas substituições, o nosso texto fica muito repetitivo. Imagina você contando uma história e toda hora você fala Paul, 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 Paul. Vai ficar super repetitivo, super cansativo. Então nós usamos os personal pronouns ou pronomes pessoais para substituir os nomes das pessoas. E aí o texto ganha fluência, fica muito mais fácil de ser compreendido. Vamos ver os outros pronomes. Meg is a model. She's very beautiful. Meg é menina. Para meninas a gente usa she. Tom and Sue are doctors. They work in a hospital. Tom and Sue, duas pessoas. Plural. Para o plural eu vou usar they. A nossa listinha de pronomes pessoais funciona assim. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que eu faço a tradução de ele ou ela, mas eu uso para me referir a animais, objetos e seres que são inanimados, que não são pessoas. We eu uso para nós, you para o plural, vocês, então eu tenho dois you, eu tenho um you para o singular e um you para o plural, e they, que eu vou usar para eles ou elas, mas em todas as situações. No plural eu não faço separação de menino, de menina, de objetos ou de animais. Eu vou usar they para tudo. Então se eu quiser falar eles são carros, eu vou falar they are cars. Se eu quiser falar elas são bonecas, eu vou falar they are dolls. Então não importa se é menino, menina, carro, bicho, animal, qualquer coisa, eu vou usar a palavrinha they. Vamos ver essas palavrinhas nas frases. Muito bem, nós usamos I para se referir a eu, é o pronome eu. I am a teacher, eu sou uma professora. Eu uso you para me referir a você. You are a student, você é um aluno. Nós usamos o he para nos referirmos aos homens ou aos meninos. He is a man, ele é um homem. Nós usamos o she para nos referirmos às meninas ou às mulheres. She is a girl, ela é uma garota. Nós usamos o we para representar quando nós temos duas pessoas, mas eu sou uma das duas pessoas que está inclusa naquela conversa. We are friends, nós somos amigos. E nós usamos they para falar de um grupo de pessoas que tem acima de duas pessoas, duas, três ou quatro pessoas. They are dogs, eles são cachorros. They are doctors, eles são médicos. Então você vê aqui que a gente usa o they tanto para falar de pessoas, quanto para falar de animais, quanto para falar de objetos. Tem uma palavra em inglês que é um pouquinho complicada, é o pronome it. O pronome it, ele é usado no singular para se referir a animais, objetos, seres inanimados, e eu posso traduzir como ele, como ela, ou nem preciso traduzir. It is a car, ele é um carro ou é um carro. It is a cat, ele é um gato ou é um gato apenas. Alguns exemplos nas frases corretas. I am a nurse, eu sou uma enfermeira. You are soccer player, vocês são jogadores de futebol.
It is an elephant. Este é um elefante, ou é um elefante. They are balls. Elas são bolas. So, guys, chegamos ao final de mais uma aula de inglês. Espero que você tenha... Pronto. Terminaram? Não? Terminei. Ok. Ok. Já terminei de assistir. Então vamos lá, pessoal. Já que a maioria terminou. O que esse vídeo acrescentou pra gente? O que a gente pode pensar sobre ele? Ele tratou de que assunto mais principal? Os pronomes. Os pronomes. Aqui hoje a gente já viu dois tipos de personal pronouns, mas ele tratou mais de um. Subject. Subject pronouns. Yes. Ok? Ele trouxe pra gente mais exemplos, né? Porque isso ajuda a gente a entender um pouco melhor, né? Eu quero saber se até esse momento da nossa aula, que a gente já está começando a encaminhar para o final, ficou tudo entendido, se existem algumas dúvidas, porque é normal surgir dúvida, tá bom? Não, sem dúvida. Anybody? Não. Não? Não. Vocês repararam que no caso do plural, a gente usa o they até para animals? Uhum. Sim? Mas no singular, a gente usa o it. Yes. Yes. Isso é uma coisa pra gente reparar, até fazer uma anotação à parte, tá? Ter um pouco mais de atenção. Tranquilo? Sim. Ok. Então agora a gente vai para um outro momento da nossa classe. Nós também temos um jogo. A gente normalmente nunca dá tempo de jogar os jogos, né? Mas eu sempre coloco para quando a gente tiver um tempinho ali, quiser revisar a matéria, estudar, ter um recurso a mais que é o jogo, tá bom? Que é o game. Tá no nosso slide, eu vou mandar para vocês em seguida, se o Discord permitir, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Gente, vocês estão ouvindo minha vizinha cantando? Não. Ah, que pena. Cantando uma música boa pra caramba. Vamos lá, pessoal. Chegamos no caso do they e do them. O que a gente sabe sobre eles? Eles retratam o plural, né? Tanto na ordem de sujeito quanto na ordem de objeto. Mas o que acontece? A gente está num mundo que não existe somente sexo feminino e masculino, né? Gênero feminino e masculino. A gente tem as pessoas não binárias. Então, normalmente, essas pessoas utilizam esses pronomes para poder, né, serem retratadas também, tá bom? Então, o they e o them podem ser usados como o pronome neutro, tá bom? Vamos ver um exemplo. Ó, my best friend gave me this. Se a gente fosse substituir best friend, mas fosse uma pessoa não binária, como que ficaria? They give me this. Yes. Só que aí é ano passado. They gave me this. They gave me this. Ele me deu isso, né? Mas como é uma pessoa não binária, ele me deu isso. Ok? Professora, não entendi, fiquei com dúvida. Ó, vamos respirar. Vamos pensar que
existem também os pronomes neutros, que agora que estão entrando, né, em discussão e tudo. Algumas pessoas aceitam o uso deles e outras não, mas a gente tem que respeitar, né, as pessoas. O que acontece? As pessoas não binárias normalmente utilizam o they como subject pronoun, tá bom? Quando estão na ação como sujeito, e o then quando elas aparecem como o objeto daquela ação, tá? Recebem o fruto dessa ação, tá? Mesmo que eles signifiquem o plural, nesse momento de pessoas não binárias, nós utilizamos eles como o singular, tá? Aí a gente tem um exemplo ali. My best friend gave me this. Meu melhor amigo me deu isso. Agora, se a gente pensar que quiser fazer uma substituição para o best friend, para uma pessoa não binária, vai ficar como? They gave me this. They gave me this. Ele me deu isso. Ok? Ok. Ok. Temos o segundo exemplo. O segundo exemplo, já o then aparece como o object pronoun, tá? Recebendo essa ação de alguma forma. That's so nice of them. Isso foi tão legal da parte dele. Como que ficaria? Esse aí já até tá trocado, né, gente? Nem precisa fazer substituição, tá? Esse then aí poderia significar que é uma pessoa que usa o pronome neutro, them, tá bom? Mas também poderia ser deles. Aí você tem que ver o contexto, sempre. Tranquilo? Show, tranquilo. Yes, Melhor? yes. Ok. Isso é bom a gente ver isso, né, gente? Porque a gente tem que incluir todo mundo, né? E cada vez mais a gente vai ver esses pronomes com esse uso também. Chegou o nosso momento de speak up, que a gente vai falar bem brevemente, tá bom? A nossa first question is: what are your pronouns? Faltou o R aqui, tá? Your pronouns. Your pronouns. What Yes. are Quais são os seus pronomes? Quem quiser falar, fala rapidinho, por favor. my pronouns? Is she here? Ótimo. My pronouns is she, here. Ok. Me too. She and her. She and her. Tem algum he por aí? O them, o they? Não? Eu não sei falar direito, mas no meu caso é he, she. Não sei se fala em inglês. O Enfim, he, ele, dela. ele dela? É. Ele é he, mas o possessivo é dela? É. Her. Não, assim, tanto faz. Pode ser Entendi. ela, ele, tanto faz. Sim. Nice. Mais alguém? No? Second question. Write a sentence using each pronoun. Vocês vão escrever uma frase usando um ou dois desses pronomes, tá? Tem que ter um subject e um object pronoun, tá bom? Pode ser duas frases diferentes ou todas numa frase só. Eu vou esperar um pouquinho vocês fazerem, tá? Enquanto isso, vou tirar uma vírgula a mais. Posso fazer? Pode. Porque eu vi uma súbita ideia, só não sei se vai estar certo. You is beautiful e o outro é The Last of Us. You are beautiful Isso. and... The Last of Us, Muito bem. da série. Yes, eu ainda não assisti. Não me dá spoiler. Muito boa, vá. Não perca tempo, vá. Anybody?
Deixa eu olhar o chat. Posso tentar? Yes. You is perfect. And we love you, BTS. You are perfect and we love BTS. BTS. Yes. Perfect. Good. Anybody? Não? Estão fazendo por escrito? Alguém não quer falar, mas quer escrever? My pronouns are she and... Pessoal, ó, o pronome é assim, ó. She, her. Tá bom? Mais alguém? Não? Ok. Pessoal, aqui a gente tem uma música que vocês não conhecem, tá? Vocês nunca ouviram falar. Não quer nem carregar a letra da música, né? Aí, apareceu. Qual que é o nome dessa música? Permission to Dance. Permission to Dance, ok? O que vocês vão fazer com esse trecho dessa música que até eu adoro? Lembra que eu falei que eu não sou fã do BTS. Eu gosto de algumas músicas, essa é uma que eu gosto, tá? Nesse trecho, vocês vão procurar o seguinte. Isso já é o nosso homework, tá bom? Ó, circular primeiro os nossos personal pronouns. Você vai voltar aqui na nossa letra e vai fazer círculos, tá bom? E todos que você conseguir encontrar. Depois, você vai fazer uma lista separando, tá? Os subject pronouns que você encontrou e os object pronouns. Tranquilo? Tranquilo. Aí você vai fazer uma média. Qual é o pronome, o pronoun que mais aparece durante a música? Ele tem um significado importante? Por que será que esse pronoun especificamente aparece mais durante a música? Vamos ver se vocês vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Mas nós temos que escrever essa última pergunta, responder em português ou em inglês? Pode responder ou em português ou em inglês, ok? Ok. Any doubts? No? Não. Pessoal, vou falar a nossa palavra-chave, né? Deixa eu anotar ela aqui. Que eu sempre faço a nossa palavra-chave, keyword, na hora. Então, vamos lá. A nossa personal pronoun de hoje, para vocês ficarem mais animados para fazer o homework, is BTS, ok? Ok. Easy, easy. Vou colocar aqui só pra... Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre os personal pronouns. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu gravei, tá bom? Não fiquem preocupados, tá bom? Eu gravei. E se quiser falar alguma coisa depois pra mim no Discord, tá bom? Fica à vontade. Pessoal, eu não consigo responder muito porque eu trabalho em 2 escolas diferentes e eu fico um pouco surtada, tá bom? Daiane, pode falar, querida. Como que fala eu amei a aula? I love the class. I loved the class. I Loved. Loved. I loved the class. Class. Assim. Loved the class. Aí na próxima aula a gente continua um pouco aprofundando mais, mas vendo o verb to be, pra gente conseguir montar melhor as nossas sentenças, tá bom? Tranquilo? Ok. It's all, guys. See you next class. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye.
Bye. Bye, bye. 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 Bye.